Olá, eu me chamo Candice Nascimento, sou psicóloga e ajudo pessoas a controlarem o estresse de uma vez por todas, mesmo que você seja muito ocupada ou ocupado, ou que se sinta inseguro ou insegura, ou ainda incapaz de viver uma vida tranquila, mais leve e feliz. Eu sei que isso parece bom demais para ser verdade, afinal, o estresse está presente nas nossas vidas, mesmo que a gente não queira, não é mesmo? Em 2002, eu adoeci por causa do estresse. Acabei desenvolvendo um transtorno de pânico e foi aí que eu me dei conta que eu precisava entender a causa raiz de tudo isso que estava acontecendo, de como eu poderia controlar esse estresse que faz parte da vida sem deixar que ele me adoecesse. Investi muito no autoconhecimento e na aprendizagem de recursos para lidar com o estresse, e isso me ajudou a controlar tanto as crises de pânico quanto o estresse que estava me fazendo mal, sem que eu precisasse de remédios para o tratamento. Eu desenvolvi o meu autoconhecimento a ponto de perceber quando o estresse está passando do limite, podendo agir sobre ele antes de adoecer. Talvez eu seja um pouco como você. Eu só queria ser feliz, estar bem resolvida comigo mesma, realizar os meus sonhos e ter uma vida tranquila, saudável, com uma boa saúde financeira, apoiar o meu filho no seu desenvolvimento para que ele tivesse boas condições de prosperar na vida. Queria viajar, ajudar as pessoas ao meu redor. Eu nasci em Blumenau, Santa Catarina, numa família simples, e eu brinco que desde o parto eu tenho passado por grandes situações de estresse, porque eu nasci com um cordão umbilical enrolado no pescoço. Pois é, eu fiquei na incubadora por 2 dias e eu agradeço a minha mãe e ao obstetra dela de terem feito uma cesariana, porque senão eu provavelmente não estaria aqui para contar isso para você. Bom, quando eu tinha 7 anos de idade, os meus pais se separaram e depois de 2 anos eles acabaram voltando. Mas para uma criança de 7 anos, esse momento ele foi repleto de estresse também. Da primeira à 8ª série, que chamávamos de ensino fundamental, eu estudei numa escola municipal e no ensino médio eu estudei numa escola estadual. Ambas ótimas escolas públicas em Blumenau. Porém, essas mudanças de escola, de amigos, de rotina também foram geradoras de estresse. Depois eu vim para Navegantes, onde eu moro até hoje, para estudar na cidade vizinha, Itajaí, onde fiz a faculdade de psicologia. No meio da faculdade, eu engravidei, casei e tive meu filho. Um momento de muita adaptação para mim. Mas segui em frente, não precisei parar a faculdade, graças à minha mãe que se mudou de Blumenau para cá para me ajudar a cuidar do meu filho, e eu consegui me formar então com a turma inicial. O meu desejo naquele momento era ter muito sucesso na carreira de psicologia clínica. Comecei trabalhando numa clínica com outros profissionais da área da saúde e eu amava o que eu estava fazendo, afinal, eu estava realizando um objetivo que era ajudar as pessoas. No entanto, eu me frustrei muito financeiramente com a clínica. No ano de 2000, na cidade onde eu morava, mal se falava em fazer terapia. E quando a pessoa procurava pelo serviço, era porque já estava muito ruim e muitas vezes não conseguiam nem pagar pelo tratamento, pelas sessões de terapia. E eu tinha as minhas despesas para dar conta, porque só na época o meu marido trabalhando não ganhava o suficiente para manter a casa. Aí começou o meu estresse negativo, sabe? Aquele que adoece. Mas até então eu não tinha tomado consciência disso. Naquele momento eu me sentia muito realizada em ajudar as pessoas, mas ao mesmo tempo eu estava muito frustrada pela parte financeira. Era um misto assim de alegria e decepção com a carreira que eu tinha projetado para mim. Num belo dia eu tinha exatamente R$ 400 para receber e eu estava contando muito com esse dinheiro. Só que eu não o recebi, a minha cliente simplesmente não pagou. Eu fiquei muito chateada, indignada, mas não tinha muito o que fazer naquele dia. E no mesmo dia à noite, vendo TV, eu comecei a sentir a minha respiração curta, a minha língua adormecendo, meus braços adormecendo, minha visão turva, meu coração disparando e eu só lembro de dizer lá em casa, me leva para o hospital que eu não estou bem. E assim aconteceu, fiz vários exames e nada foi constatado fisiologicamente. Eu fui orientada então a procurar uma psicóloga e entender o que estava acontecendo. Foi aí que eu descobri que eu tive uma crise de pânico e que o estresse financeiro que eu estava vivendo já estava me adoecendo.
já estava refletindo no meu corpo negativamente. Então, eu entrei de cabeça no meu processo de autoconhecimento via psicoterapia. E aprendi muitas coisas sobre mim, muito autoconhecimento, muitos recursos que me ajudaram nessa jornada. Quem é psicólogo ou quem já fez terapia e passou pelo processo de psicoeducação, sabe que a nossa missão enquanto psicólogos é não deixar o cliente dependente de nós no processo psicoterápico. Mesmo que seja um tratamento muitas vezes de médio e longo prazo, ainda assim o psicólogo ele fica muito feliz quando dá alta para o seu cliente. E eu desejava muito por isso, ganhar essa alta, mas só caiu a ficha que isso seria possível quando eu percebi o meu papel diante do estresse meu de cada dia. Quando eu percebi que precisava tomar as rédeas da minha saúde mental, com os recursos que eu tinha aprendido a continuar me desenvolvendo para viver uma vida feliz, mais leve, mais tranquila. Porque vamos lá, é bem mais fácil ficar me lamentando que eu estou estressada, né, e que estou com crise de ansiedade porque as pessoas não valorizam o meu trabalho, o meu serviço, porque elas só me dão um cano na hora do pagamento, porque eu não tenho mais clientes, blá 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 blá. Enfim, gente, era mais fácil, né? É ruim isso? É péssimo, mas o que eu preciso fazer para lidar com isso ou evitar esse tipo de situação? Porque isso pode acontecer ao longo da minha vida, mas o que eu vou fazer com isso que eu não tenho controle sobre? Vou continuar estressada e tendo crise de ansiedade? Não, né? Pelo menos eu não quis isso para mim. E foi aí que entrou o meu protagonismo no filme da minha vida. Agora eu estou dividindo isso com você, porque se funcionou para mim, pode muito bem funcionar para você, não é mesmo? Gente, eu estava muitas vezes andando na rua e eu sentia a crise começar, mas com o método que eu desenvolvi, eu logo neutralizava os sintomas até que as crises foram desaparecendo. E eu fui identificando mais rápido e lidando melhor com a causa raiz do meu estresse. Mas os eventos estressores, eles continuaram presentes em vários momentos da minha vida. Depois disso, eu já passei por uma transição de carreira para empreender novamente, depois de trabalhar muitos anos aí de carteira assinada, né? Vivi também um processo de separação por minha própria decisão depois de 26 anos de casado, ou seja, eu passei por muitos momentos de grande estresse nesses eventos que foram bem impactantes na minha vida. E eu não tenho dúvida que outros virão. Só que o estresse não me adoeceu mais, porque eu aprendi como controlá-lo. E hoje eu vivo uma vida muito mais leve. Mas agora vamos começar entendendo então o que é o estresse no nosso corpo, né? Porque a expressão "tô estressado" virou parte do nosso cotidiano, do nosso vocabulário, mas também acabou sendo banalizada. Tudo virou estresse. Por isso eu quero te explicar para você saber assim de uma forma rápida o que é o estresse de fato. Hans Selye, que foi o precursor nos estudos sobre estresse, ele pegou emprestado a palavra estresse da engenharia, que é o desgaste de materiais quando são submetidos a muita pressão, e o seu conceito é de que o estresse é uma resposta do próprio corpo a qualquer demanda, quando ele é forçado a adaptar-se à mudança, a alguma situação fora da rotina ou alguma situação ainda de ameaça ou emergência. Vou te dar um exemplo que talvez você já tenha vivido. Imagine que você está dormindo e de repente, umas 3 horas da madrugada, toca o telefone e você já acorda assustada. E quando atende, é uma notícia de que alguém da sua família faleceu. Essa é uma situação que saiu fora do controle, né? Fora da sua rotina, porque ninguém recebe esse tipo de notícia todos os dias, certo? E o seu corpo, ele ativa o sistema de alarme, ou seja, ativa o estresse, a produção de hormônios, principalmente o cortisol e a adrenalina. Bom, nós temos o nosso sistema nervoso autônomo dividido em simpático e parasimpático. E nesse momento é o sistema nervoso simpático que entra em ação, como se emitisse esse sinal vermelho, esse alerta vermelho para mobilizar o corpo inteiro para a ação de luta ou fuga. Então aqui nós podemos ver o seguinte, não sei se você está vendo bem aqui, mas eu vou lendo um pouquinho para você. Imagine que esse aqui é o nosso sistema nervoso simpático, tá? Que é o que ativa o estresse, correto? Então o que acontece quando o estresse é ativado no nosso corpo, né? Quando esses hormônios vêm? Dilata a pupila, inibe a secreção salivar, acelera o batimento cardíaco, então a gente fica com taquicardia, contrai os vasos sanguíneos, dilata os brônquios, inibe a atividade digestiva, estimula a liberação de glicose, estimula a secreção adrenal, inibe a atividade intestinal e inibe os genitais.
Então, esse é o sistema nervoso simpático. É no parasimpático que acontece o controle disso tudo, né? E o simpático, isso aqui acontece tudo involuntariamente. Então, o sistema de alarme, né, vem para o nosso corpo, o estresse acontece sem a nossa natural vontade, né? O corpo, ele reage naturalmente dessa forma. E aí nós precisamos atuar nesse sistema nervoso parasimpático justamente para ajudar a reequilibrar. E isso tudo acontece em frações de segundos no seu corpo, ou seja, ele está se preparando para um maior gasto de energia, porque exige de você alguma ação. E voltando ao exemplo, né, do telefone na madrugada, nesse momento você se levanta, se arruma para apoiar os seus familiares e vai ao encontro deles. Depois de algum tempo, já conversando com seus familiares, o seu corpo ele começa a voltar ao equilíbrio, ao estado de homeostase, que é a função do sistema nervoso aí parasimpático que atua na regulação do seu organismo. Acontece que nem sempre o que é estressante para mim é para você. A forma como percebemos e avaliamos as situações que a gente vivencia dependem muito das nossas experiências, nossa história de vida, nossas crenças. Então, voltando ao exemplo, imagine que essa pessoa que recebeu a ligação que o seu familiar faleceu no meio da madrugada, sendo despertado de repente pelo som do telefone, perceba esse evento de uma forma muito mais intensa, mantendo o estresse ativado no seu corpo por muito mais tempo. O que a qualquer momento que seu telefone toca, esse sistema de alarme interno aí desperta e ele demora para voltar ao seu estado de homeostase. Se isso se perdura por muito mais tempo, existe uma grande probabilidade da pessoa começar a adoecer por causa dessa ativação frequente do estresse no seu corpo. E aí começa a gastrite, a úlcera, os transtornos de ansiedade, a depressão, as dores no corpo, dentre tantas outras coisas que podem ser provocadas pelo estresse negativo, também chamado de distresse. Além dos problemas de relacionamento, conflitos no trabalho e tantos outros prejuízos aí que podem ser consequências do distresse. Agora eu quero apresentar para você a curva do estresse. Essa aqui é a curva do estresse, gente. Seguinte, aqui nós temos, né, a linha da performance, aqui nós temos a linha da ativação do estresse e aqui nós temos a linha da doença. Então imagine que nesse ponto aqui, tá? Ó, essa aqui é a curva do estresse. Imagine que nesse ponto aqui tem uma carinha assim de apatia, né, de aborrecimento, que é o zero estresse, é como se a gente não tivesse com nenhum estresse, né? O nosso corpo não está liberando nenhum hormônio do estresse nesse momento. A partir do momento que o estresse é ativado a partir dessa linha aqui, veja que é o aborrecimento, aqui é um nível ótimo de estresse e aqui é o nível ameaçado, que é quando ele já começa a comprometer a minha saúde física, a minha saúde mental, tá? Então, o estresse vai sendo ativado aqui, essa linha vai subindo, vai aumentando, ó, aqui em cima é alta performance e aqui é baixa performance. Então, automaticamente eu vou aumentando a minha performance e vejam que desse lado a doença, aqui em cima é o contrário, é baixa a probabilidade de adoecer e aqui embaixo é alta a probabilidade de adoecer. Então, o estresse vem sendo ativado, a curva vem subindo, vem subindo, vem subindo, até que a gente chega no nível ótimo de estresse, no nível da alta performance aqui, tá? Nessa linha, exatamente nessa linha aqui. Olhando para o lado de cá, tudo que acontece nesse espaço aqui de tempo, nesse campo, a gente chama de eustresse, que é o estresse positivo, que é onde eu tenho mais vitalidade, eu me sinto mais entusiasmada para a vida, tenho mais otimismo, né? Mais resistência ao estresse que adoece, né? Tenho mais agilidade, eu produzo muito mais, um poder maior de concentração. Então é tudo que eu ganho de positivo com o estresse, que é aqui onde a gente trabalha com o estresse como nosso aliado, tá? A partir do momento que essa ativação do estresse ela continua, ela passa desse nível ótimo aqui de estresse, a curva vai descendo. Automaticamente eu vou tendo uma maior probabilidade de adoecer e a minha performance também vai caindo, porque aqui, né, é baixa performance. E aí dentro desse campo aqui, então eu tenho o meu distresse, que é o que como chamamos o estresse negativo, tá? Onde começa a fadiga, a minha irritabilidade,
pessimismo, né? Não, isso não vai dar certo, não adianta a gente fazer diferente, não adianta eu ser diferente, nada vai dar certo na vida, né? As doenças, aí vem depressão, aqui a gente percebe a improdutividade, então vai caindo a nossa capacidade de produzir, né? Vem a ansiedade, os transtornos todos relacionados ao estresse, a própria insônia, gente, e por aí vai, várias doenças podem ser causadas pelo distresse, que é esse momento aqui, né? Quando o estresse ele se transforma em algo ruim para o nosso corpo. E no mundo atual, nós vivemos situações que ligam o nosso sistema de alarme, ou seja, de estresse, constantemente. É como se ficássemos ligados no 220 quase todo o tempo. Por isso o estresse tem adoecido tantas pessoas, por isso as pessoas estão tão exaustas, perdendo a vontade de viver, porque a grande maioria está vivendo de estresse. O corpo ele não tem capacidade e tempo para se restaurar naturalmente, ele não descansa, ele não se recompõe. Eu já escutei de muitas pessoas, eu não tenho tempo para fazer uma atividade física, eu não tenho tempo para cuidar de mim, eu não tenho tempo para sair com os meus amigos, eu não tenho tempo para relaxar, eu não tenho tempo para comer direito, eu não tenho tempo para brincar com os meus filhos. Aí de repente, passa mal no trabalho, vai para o hospital, crise de estresse. 3 dias de atestado. Pronto, teve que parar. Gente, o nosso corpo ele grita quando a gente não escuta. Nós precisamos de atividades de descompressão. Não dá para viver só no nível hard de estresse. A minha meta, a sua meta deve ser viver na área do eustress, nessa área aqui. Aproveitar tudo de melhor que o estresse pode me dar nesse campo aqui. É nesse campo que nós temos o estresse como nosso grande aliado, entende? É aqui que nós vamos enfrentar de forma saudável os desafios do dia a dia. É aqui que nós saberemos lidar com as situações de conflito com sabedoria. É aqui onde nós vamos enfrentar os perrengues da vida, os problemas e as ameaças, as mudanças de maneira muito mais adequada. E o que a gente precisa fazer, então, para se manter nessa área aqui do eustress? Nós precisamos usar estratégias de enfrentamento ao estresse, também chamadas de coping, ou seja, aprender esses recursos para lidar com o estresse de uma forma mais positiva. Existem estratégias de enfrentamento focadas nas emoções, ou seja, na regulação emocional, quando o estresse é ativado, e existem as estratégias de enfrentamento focadas nos problemas, como o próprio nome diz, são as estratégias para lidar diretamente com o problema, com o evento estressor. No modelo de Folkman e Lazarus, as estratégias de coping para manejo do estresse, ele cita então 8 categorias, as mais comuns no dia a dia. A primeira delas é o confronto, que consiste na atenção ao evento estressor, né? Algum aspecto dele em que é avaliado todas as possibilidades de ação juntamente com as suas consequências. Então eu confronto diretamente a situação. Tem o suporte social, que se refere quando a pessoa busca apoio no meio social para solucionar o problema. Tem a aceitação, que consiste em aceitar a situação estressora, compreendendo que não tem muita ação sobre o evento ocorrido. Também temos a resolução de problema, que tem como foco a solução do problema por meio de planos de ação e outras possibilidades. Fuga e esquiva é uma outra estratégia de coping. Afastamento está relacionado à negação do sentimento de medo ou de ansiedade, se recusando a acreditar que o evento esteja ocorrendo. Tem o autocontrole, que é a capacidade de controlar as emoções que o evento estressor causou, a reavaliação positiva. E aí é nessa estratégia a pessoa busca e aceitar a realidade, observando o lado positivo da situação, ou encontrando ainda motivos que possa reduzir a gravidade do evento estressor a fim de diminuir a carga emocional que está vivendo. E aqui nós também temos um amplo leque de possibilidades para nos auxiliar, como por exemplo, a prática de relaxamento, de respiração, de mindfulness, de atividade física, yoga e a meditação, que hoje também fazem parte das técnicas e práticas integrativas complementares no SUS. Portanto, são atividades que podemos ter acesso diariamente para fortalecer os nossos recursos pessoais, para identificar rapidamente o evento estressor e responder de forma saudável a ele.
Transformando o estresse no nosso aliado, nós potencializamos a nossa capacidade de realização, de resiliência frente aos eventos estressores e de resistência ao estresse negativo, ao distresse, aquele estresse que adoece. Mas as informações estão aí, mesmo sabendo de tudo isso, as pessoas não aproveitam somente o que é melhor do estresse. Por quê? Você já pensou nisso? Em primeiro lugar, a maioria das pessoas ainda tem o hábito de cuidar da sua saúde somente quando o corpo adoece, quando o corpo pede socorro. E sabe por quê? Porque falta autoconhecimento, falta conexão interna. A maioria das pessoas não percebe que está no caminho do adoecimento mental. Nós estamos anestesiados pela correria do dia a dia, pelo alto volume de informações e estímulos, pelo movimento desenfreado aí do mundo moderno. Nós deixamos de praticar o autocuidado para ficar até altas horas no celular, navegando pelas redes sociais, deixamos de praticar uma atividade física porque ficamos até mais tarde no trabalho, deixamos de passear com a família porque estamos exaustos da semana. Eu te pergunto, hoje, durante o seu dia, quantas vezes você percebeu com consciência, como estava a sua respiração? Eu tenho certeza que poucas pessoas responderão que prestaram atenção na sua respiração uma vez no dia. Quantas vezes na semana você pratica alguma atividade física ou algo para o seu autocuidado? Também arrisco dizer que poucos praticam ao menos 2 vezes na semana. Então o segredo é reconectar consigo mesmo, consigo mesma. Quando você consegue identificar o motivo pelo qual determinada situação te deixou tão estressado ou tão estressada, você aprenderá a lidar melhor com ela sem os seus vieses inconscientes. Mas isso é autoconhecimento, e autoconhecimento tem relação direta com a sua conexão interna, com o quanto você está investindo de energia e tempo para fortalecê-la. Só assim você conseguirá ter condições de decidir usar as mais adequadas estratégias de coping para as situações de estresse que você vive. Você precisa aprender a construir bons hábitos para viver um estilo de vida saudável, e isso reverberará em todas as áreas da sua vida. Saia da sua zona de conforto. Hoje está frio, não vou levantar mais cedo para ir para academia ou para meditar. Eu não aguento mais o meu chefe, ele fica controlando o meu trabalho o tempo todo. Para, gente. Chama esse chefe para conversar e fala para ele como você está se sentindo. Não terceiriza a sua responsabilidade. Faça a sua parte também. Você falou, não funcionou? Busca outra oportunidade, então, profissional no mercado. Tenta outra forma de falar com ele. Hoje eu estou muito cansado, mereço ficar no sofá vendo TV. Chega de se boicotar. É o seu corpo que pagará por isso, é a sua vida que pagará pelo estilo de vida que você leva hoje, porque tudo isso reflete na forma como você lida com o estresse, e o estresse vai te adoecer se você não se priorizar. Quando eu estava com crise de ansiedade por causa do meu estresse financeiro, eu precisei reagir. Ninguém podia fazer isso por mim. Busquei ajuda psicológica, aproveitei todos os recursos que eu tinha para me fortalecer internamente e tomei a decisão de mudar de área e conseguir um emprego fixo, com salário fixo também. Essa era a minha necessidade naquele momento. Não receber o que eu estava esperando receber dos meus clientes no final do mês era a causa raiz do meu estresse. E olha só, hoje eu voltei a empreender e com uma maturidade e experiência muito maior do que naquela época. Então eu ressignifiquei a minha experiência de estresse negativo. Usei essa estratégia de enfrentamento quando eu tomei a decisão de empreender novamente. Porque é óbvio que o estresse ele veio, a experiência tinha sido muito ruim, mas eu usei a reavaliação positiva para lidar com esse estresse no momento de empreender novamente. Poderia ter me paralisado? Com certeza poderia, mas eu fui protagonista do filme da minha vida e eu reescrevi esse filme. E por causa de tudo isso, eu desenvolvi um método que não trabalha somente as estratégias de enfrentamento ao coping para a gestão do estresse, mas te ensina a desenvolver uma cultura de aprendizagem para a gestão do estresse. É disso que você precisa. Meditação guiada, prática de relaxamento, música de relaxamento, técnicas de respiração, tudo isso tem disponível por aí. E ainda assim as pessoas permanecem adoecendo por causa do estresse. Elas não conseguem desenvolver esses recursos internos para tornar o estresse o seu aliado.
Somos o segundo país mais estressado no ranking mundial, de acordo com a ISMA, que é a Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse. Então, está faltando alguma coisa, você não concorda? O contexto mundial como fator estressor não é o único motivo pelo seu adoecimento. Você, isso mesmo, você é o responsável por adoecer também. Sabe por quê? Porque você está aí vivendo na sua zona de conforto como a vítima dos problemas do mundo ou dos problemas com outras pessoas que você tem pouco ou nenhum controle sobre. Essa é a razão de você ainda viver uma vida penosa, pesada, de você se sentir esgotado ou esgotada, cansado, de você viver com dores de cabeça frequentes, dor no estômago, infecções urinárias ou ainda problemas de pele sem causa física. Tá entendendo? Eu sei que viver a vida inteira colocando a culpa do seu estresse ruim nos outros é tentador. É mais fácil, é gostoso, afinal nessa situação você não precisa agir, porque a culpa não é sua, é do outro. É ele quem tem que mudar, não você. E enquanto ele não mudar, você continua adoecendo, vítima desse sistema. Que vida medíocre é essa, minha gente? O meu método, ele te convida a deixar de ser vítima disso tudo e ser protagonista da sua vida. O estresse é vida. Não existe vida sem estresse. Você não realiza, você não conquista nada sem uma dose saudável de estresse, entende? Faça a sua parte e lide melhor com aquilo que você não tem controle. Então, para você começar agora e não perder mais tempo em tornar o estresse o seu aliado, eu vou disponibilizar uma ferramenta para você fazer uma autoavaliação das áreas da sua vida relacionada ao estresse. Mas depois de fazer essa autoavaliação, você dará o próximo passo. Você pensará em uma ação relacionada à gestão do estresse que movimentará positivamente a roda dessas áreas da sua vida para viver uma vida mais leve. Combinado? Bom, até agora esse é o máximo que eu consigo te dar de conteúdo em uma aula. E se você quer dar um passo além nessa jornada, eu tenho uma oferta para te fazer e você poderá se aprofundar muito mais comigo em tudo isso que eu te mostrei até aqui e muito mais. É o Método CAGE, um programa que tem o objetivo de desenvolver uma cultura de aprendizagem para a gestão do estresse. E por que desenvolver uma cultura de aprendizagem para a gestão do estresse, você pode me perguntar? Por que não só técnicas para a gestão do estresse? Porque eu não acredito que a técnica pela técnica tenha sustentabilidade na gestão do estresse. Existem muitos aplicativos, vídeos no YouTube, muito material na internet sobre técnicas para a gestão do estresse. Mas por que ainda nós somos o segundo país mais estressado do mundo? Porque as pessoas não vivem um estilo de vida saudável para a gestão do estresse. A maioria de nós, infelizmente, ainda não tem essa cultura. Você pode não ter essa cultura. E como o estresse faz parte do nosso dia a dia, o que funcionou para mim foi construir essa cultura de aprendizagem para a gestão dele. É um processo em que estamos em constante aprendizado e quanto mais eu aprendo e quanto mais eu pratico, mais habilidoso, mais habilidosa eu fico para gerir o meu estresse e mais eu me conheço. Olha o que o Ian tem a dizer sobre a sua participação no Método CAGE. Foi ótimo, assim, a sensação incrível. Foi para mim foi bem significante, bem importante. Eu saí de grave para leve. E o resultado é percebido até pelos colegas de trabalho ou pessoal de casa realmente. E é isso mesmo que eu senti, assim, de ser leve, de ficar leve, de saber lidar com os problemas que nem tudo está ao nosso alcance, de saber lidar com os problemas, saber lidar com as dificuldades, que não adianta a gente absorver para a gente, que isso vai fazer mal, né, para a gente. Então, a gente parar, respirar, raciocinar, pensar de uma maneira diferente. Qualidade de vida, leveza, alto astral, ser leve, saber lidar com os problemas, viver com tranquilidade. Eu acho que é isso. Mas eu já me vejo que as relações com meus amigos, familiares melhorou, assim, já é um pouco mais tranquilo, assim, mais leve, sabe? Mas deixa eu te explicar como ele funciona. É um programa 100% online que está dividido em módulos e tem 3 pilares de sustentação. No primeiro módulo, que eu chamei de Comece por Aqui, você terá algumas aulas introdutórias sobre o estresse e será convidado a fazer uma autoavaliação do seu grau de estresse atual.
gratuitamente. É importante você tangibilizar o seu grau de estresse para, ao final, você poder comparar e ver como está saindo do programa. Sabe aquela frase, não dá para gerenciar aquilo que não se mede? Então esse é o objetivo aqui. Em seguida, o primeiro pilar do método CAGED se chama reconexão interna, onde você terá acesso às aulas gravadas sobre emoções, sobre autorresponsabilidade e sobre a inclusão de novos hábitos, mas já começará colocando a mão na massa, ou seja, fazendo exercícios que têm o objetivo de te reconectar internamente. Esse pilar, ele te prepara para o próximo pilar. Sabe quando você sente que a sua mente está bagunçada, quando você não sabe por onde começar para pôr em ordem essa casa interna? Quando você sente que não sabe mais quem você é ou o que está acontecendo com você? Esse módulo ele vem para te reaproximar de si mesmo, de si mesma, te colocar ordem na casa e para te dar a mão e te ajudar a sair do lugar, a dar o próximo passo para ter uma vida mais leve. O segundo pilar do método CAGED se chama Estilo de Vida, Hábitos para a Gestão do Estresse. Esse é o suprassumo do programa. Está preparado? Está preparada? Você será guiado pelo GPS do método CAGED. Sabe quando a gente quer muito chegar a algum lugar que você tem o endereço, mas que o caminho para chegar até ele ainda é desconhecido para você e você não sabe por qual rua seguir, mas mesmo assim você conhece o bairro e arrisca ir sozinho. E aí você entra numa rua sem saída, precisa dar a volta, pega uma outra direção, mas a via está interditada e você precisa pegar um atalho e não sabe mais onde você está. E aí você para o carro e pensa, e agora? O que eu vou fazer? Vai pedir ajuda, né? Agora, imagina que você deseja ir para um lugar onde você consegue controlar o seu estresse e ter uma vida mais leve, mas você também não sabe qual estrada pegar? Pensando nisso, eu criei o GPS, que será a sua bússola, que te dará a direção momento a momento, porque sem isso você demorará muito tempo para chegar lá sozinho, ou vai correr o risco ainda de nem chegar nesse destino. O objetivo do GPS é ir inserindo práticas breves e simples durante 8 semanas para criar essa cultura de aprendizagem para a gestão do estresse de uma forma gradativa, mais consistente, mas sem carregar ou sobrecarregar a sua rotina. Ao mesmo tempo em que você vai sendo alimentado com aulas gravadas de técnica de respiração, mindfulness, relaxamento guiado, yoga restaurativo e muito mais. E antes da 6ª semana do GPS, você terá um momento para avaliar a sua evolução das práticas, para fazer alguns ajustes necessários e seguir viagem aí com os pneus calibrados. Bom, e o terceiro pilar, ele se chama sustentabilidade do método CAGED. Esse pilar tem uma importância tremenda, porque o objetivo dele é que você não se distraia da jornada e siga em frente na sua viagem focado ou focada no seu destino. Talvez já tenha acontecido com você de em algum momento você estar com o GPS ligado, mas se distrair olhando a paisagem por onde passa, ou vendo algum outdoor, ou ainda conversando, com alguém que pegou carona contigo, e de repente você está indo para outro lugar porque perdeu a rua onde tinha que entrar. Esse módulo é justamente para trabalhar a autossabotagem, para trabalhar a sustentabilidade das suas práticas e a construção da cultura de aprendizagem para a gestão do estresse. É para manter a chama acesa, entende? Mas ainda não acabou. Você terá acesso a um módulo com mais ferramentas e técnicas de apoio para poder alternar com as práticas do seu GPS, do seu próprio GPS. Por fim, você fará uma avaliação do programa e a sua autoavaliação para também identificar aí a sua evolução nesse processo. Então, resumindo, o método CAGED é sustentado por 3 pilares base. O primeiro, que é a reconexão interna, o segundo, que é o estilo de vida, hábitos para a gestão do estresse, e o terceiro, que é a sustentabilidade do método. É um curso totalmente composto por aulas gravadas que permitirão você assistir quantas vezes você quiser, no tempo que for mais conveniente para você, visto que a vida é tão corrida, não é mesmo? Além de todas as ferramentas e práticas que estarão aí disponíveis para você exercitar ao longo da sua vida. Tudo isso é entregue numa plataforma de cursos online segura, confiável, que é a Hotmart. É muito importante você acompanhar o curso de acordo com a cronologia das aulas disponibilizadas. Isso é necessário para que você não pule nenhuma etapa, Afinal de contas, é um método, então você precisa seguir o passo a passo
para saber onde chegar, existe um caminho aí a seguir. Hoje temos acesso a muitas informações a todo tempo e isso também gera ansiedade de querer aprender ou saber tudo de uma vez só. Então, para você não precisar lidar com essa ansiedade e isso prejudicar a sua jornada rumo ao controle do seu estresse para ter uma vida mais leve, saudável e tranquila, você vai acompanhando um passo de cada vez, um vídeo de cada vez, uma prática de cada vez, entende? Mas ainda não acabou. Eu vou te entregar como um bônus uma aula sobre o impacto do estresse na libido e estratégias de enfrentamento para lidar com isso. Você vai entender o que é possível fazer para melhorar o seu desejo sexual quando ele está sendo influenciado negativamente pelo estresse. A redução da libido ou do desejo sexual, por conta de estar muito estressado ou estressada, é um problema que muitas pessoas me relatam e sofrem por conta disso sem saber qual o caminho a seguir. Afinal, o estresse, ele permanece presente nas nossas vidas. Então, se você já passou por isso ou está passando, não deve perder essa aula que eu estou te dando de presente. E agora, se você quiser realmente fazer parte dessa comunidade que sabe controlar o seu estresse e leva uma vida mais leve e saudável, eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou te falar. No método CAGE, você aprenderá um conhecimento para toda a vida, que poderá replicar em todas as situações ou eventos estressores que vivenciar. Como o método é focado no protagonismo, só dependerá de você e mais ninguém para assumir o controle das suas emoções e aproveitar todos os recursos disponíveis para controlar o seu estresse e ter uma vida mais leve, mais tranquila. Pensa comigo, imagina você dirigindo tranquilamente e de repente um carro corta a sua frente. E ao invés de você se alterar, de xingar o outro motorista, provocando tumulto e correndo o risco de iniciar aí uma briga no trânsito, você conseguisse manter o controle, respirar fundo, canalizar de forma saudável o estresse do momento, evitando todo esse transtorno interno, mais interno também. E uma outra situação em que você consegue neutralizar o estresse do trabalho, conseguindo almoçar com tranquilidade, chegando em casa bem para brincar aí com os filhos e ajudá-los nas tarefas da escola, ou chegando animado aí para dar uma caminhada com a esposa e relaxar aproveitando o momento sem ficar pensando naquilo que ficou pendente no trabalho. Tantas outras situações estressantes que você vive hoje e que poderiam ser aproveitadas de maneira mais positiva com a forma como você lida com elas. O quanto isso vale para você? O quanto vale uma vida mais leve, mais tranquila, mais saudável? O quanto vale você aprender a controlar o seu estresse e viver com mais saúde? O quanto vale se livrar da ansiedade, das dores no corpo, de outras doenças provocadas pelo estresse? Quanto vale uma boa noite de sono para você? Quanto vale a sua paz de espírito? Muitos de vocês podem já ter buscado terapias ou processo de coaching voltado à qualidade de vida para lidar com o estresse. Um processo de coaching de qualidade de vida hoje está em torno aí de R$200 a R$700 a sessão, dependendo da expertise do profissional. Vamos fazer um cálculo então por baixo. Se você fizer 10 sessões de coaching, 10 sessões por R$200 cada, você vai pagar R$2.000 o processo de coaching, o pacote das 10 sessões. Eu, Candice, cobro hoje um pacote de 10 sessões, um processo que tem início, meio e fim, o valor de R$ 6.704,50. R$ 6.704,50. 10 sessões. E eu trago meu exemplo aqui porque eu desconheço outro serviço que se assemelhe ao conteúdo que é tratado no método CAGE. Mas eu não vou te cobrar isso aqui no método CAGE, não. Eu criei esse curso 100% online do método CAGE para justamente facilitar o acesso a muito mais pessoas de uma vez. Eu quero muito que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possível, porque eu sei do valor dele e de como ele pode te beneficiar. E eu quero muito, com o meu trabalho, contribuir para um mundo onde as pessoas são menos estressadas porque sabem controlar os seus sintomas de estresse e fazer dele o seu aliado. Então, o valor do método CAGE hoje é de apenas R$ 297. Esse é o valor do método CAGE hoje. Mas, no dia 1º de julho, que é o dia do relançamento dele atualizado, somente nesse dia ele estará apenas por 12 vezes de R$ 10,03. 12 vezes de R$ 10,03.
R$ 97,03 ou R$ 97,00, ou seja, um desconto aqui de R$ 200, certo? Vai perder essa oportunidade aqui? E além disso, eu também preciso te lembrar que você tem uma garantia de 7 dias, tá? 7 dias. Se em 7 dias você não gostar do método, do conteúdo do curso, você pode solicitar diretamente na plataforma da Hotmart o seu dinheiro de volta sem nenhum estresse. Então, chegou a hora de você dar o passo que pode ser o divisor de águas da sua vida. Se quiser garantir o seu desconto super especial do Método CAGE no dia 1º de julho, clique no botão abaixo desse vídeo para ativar as notificações para não perder o seu desconto nesse curso. Eu ficarei muito feliz em te apoiar nessa jornada rumo ao controle do estresse para você viver uma vida muito mais leve e muito mais saudável.